rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelas ruas, caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, nós te bendizemos, Pai, e pedimos que, ó Deus, o Senhor nos ilumine nessa noite para compreendermos as verdades desse texto. Que o Teu Espírito Santo haja em nosso coração. Nós dependemos de Ti, Pai, para tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine você numa situação em que você fosse uma pessoa rica e você fizesse um convite a várias pessoas. E essas pessoas, irmãos, todos no primeiro convite, na primeira chamada do convite, elas confirmam a presença e falam assim: não, nós vamos à sua festa, nós vamos celebrar com você esse evento. E elas se comprometem com vocês de participar. Imagine, queridos, você numa situação sendo uma das pessoas mais importantes da cidade de Belo Horizonte e você fosse promover esse banquete. E você convida várias pessoas. Mas quando, meus irmãos, chega em cima da hora, quando você vai fazer a última chamada, fala assim, passando para lembrar que os irmãos, ou que as pessoas, vocês têm um compromisso comigo, tal dia e tal hora. E essas pessoas, elas simplesmente começam a se desculpar e a encontrar alguma desculpa para não ir à festa. Irmãos, esse costume ou essa atitude pode ser comum no nosso contexto cultural, mas no contexto palestino não era convencional fazer isso. Era uma desonra enorme para o anfitrião as pessoas se desculparem. E, meus irmãos, o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele é muito interessante porque ele está num banquete, justamente em uma celebração, aonde estão presentes muitos dos principais fariseus, e ali, irmãos, na semana passada nós vimos a parábola dos primeiros lugares, mas antes disso, o Senhor, na ocasião desse banquete, já indaga aos fariseus que estavam com ele, por quê, ou se era lícito curar no dia de sábado. Então já começa um pouco antes do banquete, essa indagação, o Senhor Jesus Cristo, e então ele chega no banquete e ele faz aquelas críticas aos costumes culturais daquela época. E aqueles homens, meus irmãos, diante daquela observação que o Senhor Jesus Cristo faz do costume deles, de procurarem sempre os primeiros lugares, no versículo 11 ele vai dizer assim, que todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, para mostrar que aqueles cidadãos do reino de Deus, ou o espírito que deve acompanhar os servos do Senhor, deve ser um espírito humilde. E Jesus, ele continua, depois de ter criticado a todos os convidados da festa, ele também faz críticas à postura daquele que convidou, inclusive, ele para aquela refeição. E ele fala, olha, quando você fizer um banquete, não chama somente as pessoas que vão te retribuir na mesma proporção, porque era o costume daquela época. Uma sociedade que vivia de status, de aparência,
Então, as pessoas que eram convidadas para a festa, na ocasião nós vimos que eram apenas pessoas que de alguma forma pudessem retribuir. E o Senhor Jesus Cristo fala, convide os coxos, convide os humildes, os pobres, aqueles que não têm condições de retribuir a vocês. Então, meus irmãos, imagine que naquela altura do banquete, o clima entre Jesus e os outros já era péssimo. Sem dúvida. Em qualquer cultura que você tivesse, o clima ia ser ruim. Mas se levanta, meus irmãos, um dos convidados da festa, no versículo 15, e diante de todas aquelas críticas que Jesus fez, ele dá uma declaração que a princípio pode nos parecer boa, mas na verdade é uma declaração desdenhosa diante das críticas do nosso Senhor. E ele vai dizer assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E, meus irmãos, bem-aventurado é, de fato, aquele que comer o pão no reino de Deus. Mas, vindo de quem veio, meus irmãos, nós podemos olhar para o contexto de todo o histórico, não, mas de todo o histórico que os fariseus tinham diante das repreensões do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que eram homens orgulhosos e que se tinham em posição mais elevada do que em relação a outras pessoas. Isso fica fácil quando nós olhamos para a ocasião do fariseu e também do publicano que oravam diante do Senhor. Ele se coloca, o publicano, como um humilde suplicante, mas o fariseu, ele se gabava da sua posição e diz diante do Senhor que ele não era como um daqueles homens publicanos. Então, irmãos, olhando para esse prisma, aquele homem, ele estava dizendo isso porque ele acreditava ser uma das pessoas dignas de participar do banquete, de estar ou comer a ceia no reino de Deus. E nós sabemos que os judeus, por costume, ele tem um hábito de achar que ele é digno por conta da sua ancestralidade de Abraão, ou por serem filhos de Abraão, eles se acham dignos, mas nós sabemos que os filhos do reino não são aqueles que vêm de linhagem de sangue, mas são aqueles que são da fé. Então, Jesus, para dizer ou ilustrar quem são aqueles que comem pão no reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai responder, quem são eles? Quem são aqueles que estão à mesa do Senhor para comer com Ele? No caso aqui, essa ceia não é uma ceia comum, mas é uma ceia escatológica, aquele banquete no qual nós lemos nos textos da introdução de Isaías, que era um banquete que o Senhor, desde o Antigo Testamento, vem pré-anunciando que terá, ou que no Apocalipse nós vemos como sendo as bodas do Cordeiro. E que numa parábola também nós meditamos a respeito dessa ceia. Mas quem estará lá, irmãos? Observe, a parábola ela começa falando a respeito do convite. O primeiro aspecto, ou primeira estrutura dessa parábola é a respeito do convite. E ele vai dizer assim, no versículo 16 e 17. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Irmãos, a pessoa que promove essa ceia provavelmente era uma pessoa rica, essa pessoa da ilustração que o Senhor Jesus Cristo propõe. E ela chama muitas pessoas. Era uma ceia grandiosa, riquíssima, muito bem preparada e organizada. E a ceia, irmãos, naquela época, assim como é hoje também, quando nós chamamos pessoas para uma festa, normalmente nós fazemos as contas de quantas pessoas vão. Aqueles que alugam buffet, eles alugam por pessoa e essas pessoas são acrescentadas a listas e o banquete é preparado de acordo com a quantidade de pessoas que confirmam sua ida. E aqui é exatamente igual. E, meus irmãos, o convite era feito em duas etapas. Duas etapas o convite passava. Primeiro, o servo ia dias antes e anunciava, falava,
o meu senhor vai fazer uma festa e convida você. Aí a pessoa confirma ou ela diz que não. Porque se ela confirma o primeiro convite, irmãos, o segundo convite, ele é só para avisar, olha, está pronto, venham para a festa. E a segunda parte do convite é essa, é no dia, momentos antes da refeição, esse servo ele sai a anunciar, o Senhor está chamando vocês para a festa, venham e ceiem com ele. Então era assim que era o costume daquela época, um pouco diferente dos nossos dias. E, meus irmãos, quando a segunda parte do texto vai mostrar que todos, não só um, mas ilustrado por 3 pessoas, todos eles começam a se desculpar. Então, aqui nós vamos ver nesse texto, nessa segunda parte, as desculpas que nós chamamos de desculpas esfarrapadas. Desculpas que são impossíveis de sustentar. E observe, o primeiro, meus irmãos, que vai se escusar de aceitar o banquete, ele vai dizer assim no versículo 18, olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Aí eu pergunto para os irmãos o seguinte, quem dentre nós, hoje, compraria um lote, um sítio, uma casa, sem ver? Você compraria uma casa, um sítio, sem ver a casa? Um lote sem antes vê-lo? Mas mesmo que você, vamos hipoteticamente dizer que você compraria, você é uma pessoa de grandes posses, então se você comprar ou fizer um negócio que não faz a menor diferença, vamos supor, então você compraria algo sem ver. Quando você fosse à ceia, ou se você se dispôsse a ir a essa ceia, quando você voltasse, aquilo que você comprou estaria lá? O lote que você comprou, ou a terra, a casa, estaria no mesmo lugar? Estaria. Então, meus irmãos, é uma desculpa que não teria como ser sustentada. A segunda desculpa era de um que comprou 5 juntas de bois. Olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentar elas. Irmãos, não tem muitas pessoas aqui da roça, mas quem compraria um animal, um boi, sem antes experimentar? Quem compraria um animal que fosse utilizado, por exemplo, para puxar um arado, ou que fosse para mover a pedra daquelas pedras onde o boi fica rodando e amassando os cereais? Quem compraria um boi que, quando ele anda, ele empaca? Um boi defeituoso. Quem compraria sem antes experimentá-los? Irmãos, ninguém compraria. E a terceira desculpa, e pior de todas elas, especialmente para quem ouvia isso, é a desculpa que eu casei. Eu casei e sou recentemente casado e não posso ir à festa. Por que é a pior desculpa de todas elas, irmãos? Porque essa desculpa, diante dos fariseus, que naquela cultura, a cultura judaica, a mulher, se você casou, a mulher ela não interferia nos assuntos dos homens. Ela não poderia dizer o que o homem deveria ou não deveria fazer. Ela não interferia. Se o homem dissesse, vou à festa, ele iria. E a mulher não faria absolutamente nada. No contexto ocidental, é um pouco diferente. Nós nos comunicamos com as mulheres, mas aqui não. E na sociedade judaica, meus irmãos, se nós olharmos na lei de Moisés, nós vamos ver que existia uma ocasião que o homem poderia ser dispensado de ir à guerra. De ir à guerra porque se casou. Mas, reparem bem, era ir à guerra. Mas não se encaixa num contexto de uma ceia. Se ele fez o compromisso, ele deveria cumprir. E aqui, queridos, nós aprendemos uma lição para nós hoje,
Eu tenho certeza que você já viu muitas pessoas que por vezes ouvem a palavra do Senhor, mas sempre tem uma desculpa para não servir a Deus. Sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem um obstáculo. Porque eu tenho problemas familiares demais, eu preciso resolvê-los para depois voltar e servir ao Senhor. Mas eu tenho dificuldades físicas, eu sou velho demais, vamos dizer assim, eu já dei o que tinha que dar, e não posso mais. E inventam um monte de desculpa, especialmente os desigrejados, queridos. Eles falam assim, não, mas aquela igreja ali, ela tem muitas pessoas ali que fazem coisas que não me agradam, como se a própria pessoa fosse um exemplo de retidão e não tivesse nenhuma área na vida com que se corrigir. Isso é uma falha, queridos, uma falha terrível. As pessoas inventam desculpas e desculpas e desculpas para não servir ao Senhor, e o Senhor lança o convite ao seu banquete a elas constantemente, e elas olham de forma indiferente. Quem de nós, meus irmãos, podemos olhar para essas pessoas, mas olhar para nós, mas quem de nós nunca deu uma desculpa? Quando não quis fazer alguma coisa, deu uma desculpa ali, bem ruim. Quem de nós? Mas, meus irmãos, a desculpa não é do tipo dessas que às vezes acontecem que não deveriam acontecer, mas não é um tipo de desculpa, eu não quero ir no serviço hoje, ou não quero atender esse telefonema, não é esse tipo de desculpa. As pessoas no qual aqui dão desculpas, irmãos, é aquelas que acreditam ter algo mais importante do que estar à mesa com o Senhor, do que participar desse banquete. As pessoas imaginam que os problemas dessa vida são muito mais importantes e nós precisamos dedicar mais atenção a eles do que ao próprio Senhor, Criador de todas as coisas. E nós queremos construir, meus irmãos, nas nossas famílias, impérios para os nossos filhos, e nos esquecemos de estar ou de aceitar o convite que o Senhor recorrentemente traz àqueles que o ouvem. E, meus irmãos, a palavra do crente, quando ele ouve esse convite do Senhor, se arrepende e vem para os seus caminhos, é sim, sim e não, não. Nós que somos cristãos e que estamos na aliança com Cristo e que participamos da mesa do Senhor, meus irmãos, nos comprometemos com os valores do reino. Então, se nós colocamos a mão no arado, queridos, não dá para olhar para trás. Não pode olhar para trás. Nós olhamos sempre para o autor e consumador da nossa fé, procurando sempre acumular tesouros no céu e não na terra. E o apelo, queridos, aqui não é que nós devemos largar todas as coisas e deixar a família, deixar os nossos trabalhos e viver focados agora primeiramente no Senhor. Não, não é isso. É enquanto, meus irmãos, fazemos essas coisas, quando cuidamos dos nossos bens, quando tratamos dos nossos negócios e de trabalho, quando também nós tratamos das relações familiares, nós fazemos tudo para a glória do Senhor. É fazer para a glória do Senhor. Aqueles que aceitam o convite, queridos, eles devem fazer isso. Recusar a um convite, nesse contexto, meus irmãos, era um insulto ao dono da casa, era um insulto ao anfitrião. E provavelmente, alguns comentaristas dizem que aqui o efeito desse boicote ao anfitrião provavelmente seria para que ele fosse difamado diante da sociedade. E não é isso que muitos querem fazer? Ouvem a palavra do Senhor recorrentemente, mas vivem uma vida como se não ouvissem, mas publicamente professam que são servos dele. Fazem como os fariseus faziam, diziam ser servos de Deus, mas eram homens que andavam completamente distantes dos valores do reino de Deus. Eram homens bons nas letras, mas
péssimos na aplicação delas. Eram homens que conheciam a lei de Deus, mas na sua vida não viviam em conformidade com ela. Na próxima parte da parábola, nós veremos que a postura do anfitrião é um tanto quanto importante para nós hoje. Olhe, o servo ele volta e conta tudo para o seu senhor, e a postura do senhor é de irar-se. Ele fica irado com aquela situação. Então, o chefe de família, meus irmãos, ele decide não cancelar a celebração. Ele vai continuar com a grande ceia. Por quê, queridos? Uma grande mão de obra foi desempenhada. E essa grande mão de obra, nós participamos dessa mesa hoje. E nenhum ato de misericórdia do Senhor será desperdiçado. E esse Senhor, ele continua e fala, olha, vá com seu servo, vá à sociedade, vá aos lugares e busquem na sociedade os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os primeiros convidados que recusaram, meus irmãos, ele age agora como se ele não levasse em considerações os padrões sociais daquela época. Aqueles que havia convidado primeiramente, e eles rejeitaram isso, queridos, eles agora, o Senhor, ele vai mostrar que ele não faz questão, que todas as pessoas, por mais pobres e simples que elas possam parecer, elas são dignas de participar com ele à mesa. E ele abre, mostrando muito bem, meus irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, João ensina no seu evangelho, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos, quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. É isso que o Senhor faz. Porque aqueles a quem o primeiro convite foi feito e recusaram, o Senhor os deixou. Mas o Senhor, meus irmãos, abriu aqueles que eram rejeitados, preteridos, desprezados, e ele fala com seu servo para sair. E, meus irmãos, algumas pessoas vão interpretar esses grupos e fazer um esforço muito grande para interpretar quem são esses grupos. Existem 3 convites. O primeiro que é rejeitado, o segundo que ele recolhe todas as pessoas da cidade, e o terceiro, que ele sai pelos caminhos, atalhos e todos os tipos de lugares e recolhem pessoas e obriga elas a irem. Meus irmãos, alguns vão dizer que o primeiro grupo são os judeus, o terceiro grupo são os judeus marginalizados, aqueles doentes, aqueles preteridos, pobres, e o terceiro grupo, os gentios. Mas eu não acredito, queridos, que esse seja o ponto aqui que Lucas, através da narrativa de Jesus, ele quer destacar. Ele deseja destacar que o chefe daquela família, ele simplesmente não levava mais em consideração as relações familiares. Inclusive, esse chefe de família cumpre as orientações que o próprio Senhor Jesus Cristo deu na parábola anterior, com o anfitrião. E ele é um exemplo, agora, de um novo padrão, o padrão do reino de Deus, para ser seguido. Então, essa segunda lista, ele menciona os preteridos, do versículo 12 ao 14. Então, você deve estar se perguntando aí, diante do versículo 23. Então, o Senhor da ceia, ele vai obrigar as pessoas contra a sua vontade de ir participar dessa ceia? Irmãos, o Senhor não obriga ninguém a participar da ceia. O Senhor, ele convida essas pessoas. Mas diante do costume cultural daquela época, os pobres, aleijados e esse tipo de classe de pessoas, o qual o Senhor Jesus Cristo menciona anteriormente, eles já estavam acostumados a não participarem. Eles já sabiam que eles não seriam convidados, e qualquer que o fosse chamá-los à beira do caminho, entre as estradas, ou em qualquer lugar, eles falam, mas isso deve ser mentira. Não é possível que isso está acontecendo. E eles deveriam ser conduzidos, como foi aqui, pelo Senhor, ou pelos servos,
do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele não trará as pessoas, como alguns imaginam, arrastadas pelos cabelos. Mas nós sabemos muito bem que no contexto geral da Escritura, os gentios e também os menosprezados pela sociedade, meus irmãos, eles são transformados interiormente pelo Senhor. E eles vêm ao Senhor não por força, mas como um chamado à obediência, à vocação que o Senhor deu a eles. Então, o anfitrião, ele rompe com os conselhos arraigados naquela cultura. E o último ponto, meus irmãos, a partir do versículo 24, ou o versículo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Jesus agora, ele, dentro dessa ilustração, irmãos, ele se acrescenta ali. Quem é o anfitrião da festa? Quem é o anfitrião? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. A ceia é do Senhor. O anfitrião que convida, em que chama, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem então são os servos? Meus irmãos, os servos são todos nós. Aqueles que um dia foram chamados para servir o rei. Esses são aqueles que vão e fazem o convite, para que aqueles que estão perdidos venham e também participem da ceia. Então, quando Jesus ele fala que ele envia o seu convite, queridos, é um convite que deve soar para todos nós e para quem nós anunciamos como uma ordem do Senhor de vir à ceia. E aqueles que desobedecem a essa ordem, meus irmãos, eles sofrerão terrível dano. Terrível dano. Então, os primeiros convidados, eles ouviram, como conclusão, eles ouviram e não vieram. Então, o Senhor, ele chama outros. Esses outros somos todos nós, que fomos acrescentados a essa ceia. Nenhuma, meus irmãos, como eu disse antes, nenhuma disposição, nenhum ato da misericórdia de Deus será desperdiçado. Nessa ceia, que é grande, prova, mais uma vez, a grande misericórdia do Senhor em convidar a muitos. Não serão poucos os que cearão com o Senhor. E nós vamos ver que, meus irmãos, mesmo diante da negação do primeiro convite, esse Senhor Jesus, ele se mostra muito misericordioso, benigno, e ele estende esse convite de misericórdia a muitos outros. Irmãos, pode ser que no nosso meio existam pessoas que já há anos ouvem essas mensagens, e têm o seu coração endurecido, e ouvem, meus irmãos, e não aceitam um convite em seu coração. Essas pessoas, elas não participarão do banquete. Outras serão colocadas no lugar delas. E mesmo que muitas delas se enganem achando que são filhas do reino, elas não participarão. Então, porque elas simplesmente escolheram o que é insignificante e desprezível, ao invés da glória do Senhor. Mas nós sabemos que no reino do Senhor, não são muitos aqueles que o Senhor escolhe de posição, não são muitos aqueles que o Senhor escolhe de poder, de sabedoria, mas normalmente o Senhor escolhe aqueles que são simples, fracos, humildes, para que possam humilhar aquelas coisas que são fortes, se dizem sábias, e é assim que o Senhor age. Aqueles que não participarão da ceia, meus irmãos, sofrerão a danação eterna, e que o Senhor Jesus Cristo nos livre disso, para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos, meus irmãos, mais uma vez, louvar ao Senhor agora com o hino 94 do nosso inário. Quero convidá-los, aqueles que podem, a colocar-se de pé, para juntos cantarmos esse hino. Hino 94.
a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimido. Entrai buscando a salvação, pois seu amor infindo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela oportunidade que temos de nessa noite ouvirmos a Tua palavra e nos sentirmos, ó Deus, desafiados, ó Deus, a aceitar esse convite. Se há porventura em nosso meio, ó Deus, pessoas que foram tocados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito e querem aceitar esse convite, ó Pai, que elas possam dirigir, ó Deus, ao Senhor de coração quebrantado, porque no Senhor encontrarão refúgio, porque no Senhor encontrarão misericórdia. Que o Senhor, Pai, as acolha, que o Senhor, o Espírito, ó Pai, possa habitar, ó Deus, no coração de cada um de nós, e que Ele, ó Deus, nos convença do bem, do mal, da justiça e do pecado, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe durante essa semana, e que nós, como servos deste reino, Pai, venhamos anunciar que o grande banquete está pronto, e o Senhor espera que muitos venham cear com Ele. E que assim, ó Deus, seja cada um de nós nos empenhando onde quer que estivermos. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam a bênção, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu quero primeiro saudar os nossos visitantes. Temos ali do lado da Cássia. Senhora, qual é o seu nome?